E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Sempre ao som da MC Katoque, e vocês já estão seguindo ela? Por favor, o nome tá aí na descrição. E também vocês já estão seguindo especialista em homens no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify? Gente, se não você tá me seguindo, quem é que vai? Me conta. E hoje aqui, antes de passar para os nossos trabalhos propriamente ditos com a história, eu vou mostrar pra vocês as cartas da Brava nesse saquinho chiquerésimo com falo falido, falindo, caidíssimo, tá? Marca criada por mim, Idri Rodrigues, viu? O falo falido. Dentro tem um baralho que eu utilizo pra poder pensar sobre as coisas, sobre as ideias. São frases autorais minhas aqui. Então, às vezes eu tiro, me dá umas motivações, me dá umas reflexões, mas eu também uso nos espaços coletivos para conversar com as mulheres, né? Assim, para gerar discussão, eu uso também para poder dar capacitação política. Então, olha que baralho bonito, gente, para começar. Olha que gostosa, olha que gata. Olha aqui. Esses baralhos feios aí. Pô, nossa, que é lindão. Vamos tirar uma carta? Vamos tirar. Tadã! Masculinismo é falta de competência masculina. É obviamente. Porque se os caras têm que se organizar pra odiar mulheres feministas, porque eles não dão conta das transformações que a sociedade vem promovendo, que vem da luta das mulheres, se eles não são capazes de se reposicionar na vida, no mundo, na sociedade, com esses novos valores que nós estamos adquirindo, com nossos novos posicionamentos, com o nosso direito, né, de se portar no mundo, de existir no mundo de uma forma completa, de uma forma que não é criada para os interesses masculinos. Se eu aqui vou existir do jeito que eu preciso existir, na minha própria vida, e se eles estão incomodados com isso, problema de quem? Deles, né? Então, por quê? Incompetente, não sabe conviver em sociedade. Aí eles fazem o quê? Se organizam lá nos grupinhos de pessoas incompetentes, de homens incompetentes para odiar as mulheres. É isso que é masculinismo. Então esse é o meu baralho, é esse tipo de frase que tem aí no baralho. E aí homem é incompetente mesmo. Aí vocês vão ver aqui pela história que homem é bem incompetente, mas a gente também, vou te dizer, viu? Nossa Senhora. Hoje, gente, é o seguinte, é o último episódio da 4ª temporada. Cada temporada tem 8 episódios. Aí a gente dá uma pausa de 2 semanas e volta com histórias depois dessas 2 semanas. Então, nossa programação é a seguinte: hoje, dia 4 de março, nós estamos aqui fechando a temporada. Nós vamos dar 2 semanas de pausa das histórias e voltamos dia 25 de março com a 5ª temporada. Nesse intervalo de 2 semanas, eu sempre disponibilizo outros tipos de conteúdo no Spotify e no YouTube. Alguns deles só para a comunidade, tá? Então, essas 2 semanas vão gerar possivelmente 2 conteúdos. Por que eu falo possivelmente? Porque eu ainda vou entrevistar a pessoa, então depende do tamanho dessa entrevista. O mais certo é que seja dividido em 2 partes, tá? E é quarta-feira, meio-dia, do mesmo jeito, tá? Então, essa entrevista com pessoas interessantes da minha vida. E dessa vez eu vou disponibilizar um conteúdo sobre ódio. Sobre mulheres raivosas, odiosas e a necessidade urgente na nossa vida disso nas nossas lutas. Então, gente, se defender com flores, amor, cuidado, não tá dando certo, tá? Não é estratégia de guerra isso não, e vocês estão vivendo uma guerra. Os homens estão em guerra com as mulheres, não sei se vocês já repararam. Eles estão entre eles, normal, sempre fizeram isso, e entre nós também, normal, sempre fizeram isso, mas agora eles estão organizados nesse ódio, tá? O antagonismo é muito marcado. Feministas, masculinistas. Masculinistas odeiam feministas. Feministas lutam pelo quê? Direitos para mulheres. Masculinistas não querem feministas. Logo, eles não aceitam que nós tenhamos direitos tais como eles têm. Entendeu? E temos um outro antagonismo. Conservadoras, que são aquelas que estão lá com os masculinistas antagonizando com a gente porque ela quer usufruir dos benefícios que ela consegue nessa relação com esse homem. Porque ela acha que vai ser só benefício, né? Na hora que ela começa a tomar na cara dela, liga 180, não tem nada a ver com isso. Mas tá.
Então eu vou conversar com uma maluca aí, que é tipo eu, entendeu? Pra vocês verem como é a vida de mulheres raivosas, odiosas, o que fazem, onde sentam, como se reproduzem, como gozam, o que comem, quem comem. É difícil. Então você pode voltar aqui semana que vem, que vai ter conteúdo sim. Só não vai ser do jeito tradicional, tal. Ele vem num formato entrevista e sem muita edição, viu? Brutão, filha, brutão. Agora, chamadas para ação. As 3 coisas que eu preciso implorar toda semana. Gente, vocês repararam que eu tô de óculos, né? Ah, é verdade. Ontem eu fui pra noitada. Aí hoje eu tô com aquela cara de tipo que nem tirou maquiagem ainda. Com oi que não abre. Aí pra vocês não acharem que eu tô tipo só bêbada. Não tô bêbada, eu nem bebi porque eu tava dirigindo. Mas assim, tô sonolenta. Tô feia e meu óculos representa o episódio. Made in, pois é. Tá, mas vamos lá. A chamada para ação, as 3 coisas que eu preciso implorar toda semana. Eu preciso de histórias novas pro podcast. Temos a 5ª temporada? Com certeza. Só não chegou as histórias, mas teremos assim que elas chegarem, tá? Então, assim, tem muita gente que tá me falando que tem história pra me mandar, tem história pra mandar, mas tá enrolando, porque acha que eu tenho um super depósito de histórias. E não tenho. Vocês têm que mandar. Essas pessoas que estão aí planejando de me mandar, tem que mandar agora pra 5ª temporada. Porque senão o podcast acaba. Vocês vão deixar esse serviço de utilidade pública aqui acabar? Não. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. A campanha de financiamento coletivo também precisa avançar. E hoje eu vou dar mais uma camada para essa parada, tá bom? Vou dar. As primeiras 100 pessoas que financiarem o podcast vão ser a minha grande base. Aquelas pessoas que eu vou lembrar lá na frente quando esse podcast estourar. Porque você sabe que ele vai estourar, né? Que ano passado ele ficou entre os 5% mais bombástico na estreia. Foi o nosso podcast. Tá? Então ele vai estourar. Então essas pessoas, essas 100 primeiras pessoas, são as pessoas que acreditaram em mim no início, que pararam um tempo do dia dela para poder aderir à campanha de financiamento coletivo. Elas foram lá no site da Apoia-se, fizeram um cadastro, escolheram uma recompensa para poder apoiar o meu trabalho e garantir que eu esteja aqui hoje. Eu dou muito valor para isso. Vocês não têm valor, eu dou hoje e eu dou no futuro. Dou no futuro esse valor, porque eu sei a dificuldade que é estar aqui toda semana, né? A equipe que tá envolvida aqui comigo, o trabalho semanal meu, o trabalho semanal do Pedro para poder garantir, né? Tipo, ontem eu tava lá, alcoolizada, hoje, antes de sair, eu tenho que estar aqui gravando um podcast. Antes disso, eu tenho que roteirizar. Então, é um baita de um trampo. Então, essas pessoas que sabem o que é esse trampo e estão lá na campanha de financiamento coletivo, ó, vai nadar na piscina da minha mansão, tá? Então, quando eu fechar essas 100 pessoas me apoiando, eu vou fazer uma festa para essas pessoas. E minhas festas, meu amor, minhas festas são experiências que valem a pena viver, tá? Então, se você quer garantir seu lugar nesse projeto revolucionário coletivo e nessa festa babadeira, vai lá apoiar o podcast com valores a partir de R$10. O site é www.apoia.se/especialista em homens e tá aqui na descrição também, tá? E por fim, preciso de vocês firmes e fortes na divulgação. Assim que você ouvir ou assistir esse episódio, você compartilha ele na sua rede social, tá? E aí você marca especialista em homens que eu vou repostar. E hoje eu vou contar pra vocês a história do chinês da Shopee. Eu vou contar como se fosse uma história minha, em primeira pessoa. Então você aproveita a minha cena. Aproveita, faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Aproveita a minha cena. Bora. Vamos lá, incorporando o personagem aqui. Essa é uma história real. Infelizmente, tudo começa um pouco antes da pandemia, quando eu decidi que aprender mandarim seria uma ótima ideia, né? Não sei em que momento exato eu pensei, sim, vou adicionar uma língua tonal dificílima à minha vida. Mas eu pensei. E junto com o idioma veio o interesse pela cultura chinesa, história, arte e, claro, aplicativos.
E foi assim que eu conheci o Talk Talk, um aplicativo criado para troca linguística. Você ajuda alguém a aprender o português e a pessoa te ajuda com o mandarim. Todo mundo cresce culturalmente, lindo, educativo, em tese. Porque, como toda rede social, aquilo virou rapidamente um grande Tinder multilingüe. E lá estava eu, brasileira, uma piranha exótica no mercado internacional, estudando mandarim, conversando com chineses e chinesas interessados em português. Eis que no meio desse intercâmbio cultural respeitável surge ele, vamos chamá-lo de Jackie Chan. Aquele mesmo do Kung Fu e da propaganda da Shopee. Jack tinha um papo bom e não era só "Oi, tudo bem?". Não, a gente falava de política, literatura, arte, história, viagem. Sou culta, né, gente? Você sabe que eu sou culta. O flerte foi acontecendo com aquele vernizinho intelectual. Pensei, olha que massa. Outra cultura, mesmas ideias, achei chique. Cosmopolita, globalizada, eu achei. Aí a gente saiu desse aplicativo e fomos para um outro aplicativo mais privadinho. E como nenhum dos dois queria passar vergonha no idioma um do outro, nós adotamos o inglês como a nossa língua, porque aí fluía melhor. Logicamente, o idioma hegemônico é mais confortável mesmo, né, gente? É isso que o idioma faz. Torna um padrão acessível para todos, ignora os outros e a gente se vira com esse padrão e tal, e é isso. Vale para o idioma e vale para a vida. A gente conversava sempre à noite, o que fazia muito sentido, já que ele morava em Pequim, né? E a diferença de fuso era 11 horas. Natal, Ano Novo, todo dia, constância. Compromisso? Não, mas uma presença sim. Importante frisar que eu não achava que estava num relacionamento, não. Eu tinha minha vida, meus contatinhos, e à noite conversava com um chinês interessante, é isso. Na minha cabeça era só isso, virtual, flerte, quem sabe um dia a gente se encontra, né? Até que um dia, do nada, do Neira, ele me solta, vou para o Brasil. E não foi tipo um dia, foi vou comprar passagem, já estou vendo visto, quero morar aí, a gente podia casar, eu te amo. Gente, vamos tocar um violino aqui. Ele falou, eu te amo. Ele falou, eu te amo. Ele nunca respirou o mesmo ar que ela, mas ele já falou que ama ela. E ele falou que eles podiam casar, foi isso mesmo. Ela não, eu, gente, sou eu, olha. Ó como é que eu me misturo com vocês, na loucura, nas suas maluquices, eu me misturo nas suas maluquices. Mas na hora, meu alerta começou a piscar. Na hora, mas eu disse, ele deve estar emocionado, o Brasil é quente, alegre, a pessoa se empolga. Gente, saindo aqui do meu personagem para passar sermão para mim mesma. Duas coisas. Primeiro, como assim eu tô indo pro Brasil? Estou indo pro Brasil. Segunda história de gringo, maluco, inconveniente nesse podcast. Volta aí no episódio gringo aí, um pouco para trás, entendeu? O sujeito fala que vai brotar no seu país. Do Neida, você tem disponibilidade? Você quer que ele vá? Em que circunstância? Que dia? Você quer recebê-lo? Não é assim não, gente. Tô indo. Isso aqui é extremamente invasivo. Mas a leitura geral da mulherada é conto de fadas. Ele atravessou o oceano para me ver. Ele parou o avião para falar que me ama. Alguém perguntou se eu queria que parasse o avião, gente. Gente, eu tô com um compromisso, tô atrasada, custei escala, não sei o que, um sujeito me atravessa e para um avião pra poder me dizer que me ama. Gente. Não, gente. Vocês têm que sair dessa comédia romântica que vocês vivem, não é assim não. Outra coisa, o alerta interno piscou. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não sou burra de não entender as coisas, não. Piscou na hora, mas eu ignorei minha intuição. E construir um argumento esdrúxulo para continuar naquela situação. Aí eu falei para ele assim, com clareza, que casamento não é brincadeira, né? Se ele viesse, a gente se encontrava, a gente via, se tinha química, tinha nananana, mas casamento eu não posso prometer.
Aí, só de ter avisado, eu acho que já lavei minhas mãos, né? Tá resolvido. Não, eu já avisei. Ele é maluco, mas eu já falei que eu não vou casar com esse maluco. Pelo menos não a princípio, né? Veja aqui que eu passei pagando de louca por um cara que fala que vai casar comigo sem nem me conhecer pessoalmente. Ele é doido? Ele é doido. Mas vamos combinar que eu tô na mesma linha da maluquice, né? Porque aqui já era nãozão. Esse papo, não... começou esse papo, já era nãozão, né, gente? Não tem como flexibilizar um cara que chega nisso aí, não. Essa emoção aí desse cara, não, isso não existe não, gente. Isso é só doideira mesmo, viu? Mas tá. Até que em fevereiro ele manda mensagem: estou chegando no Brasil. Vou fazer uma escala em um país da América Latina e depois vou para BH. Achei estranho, mas pensei, logística internacional não é o meu forte, né? Pô, pois é. Então eu pedi para ele só me avisar o dia do voo. Dias depois, ele manda: já estou no Brasil. Chega em Belo Horizonte tal dia, tal hora. Você pode me buscar na rodoviária. Ai, nesse momento... Ai, babei. Ai, nesse momento eu caí, gente. Na rodoviária foi demais pra mim. Na rodoviária eu falei assim, não, peraí. Não, eu Isabela, fora do personagem, caí. Na rodoviária foi um pouco demais, mas é isso. E aí eu fiquei assim, como? Que dia você entrou no Brasil? Por onde? Imigração, carimbo. Senhor, explique esse trajeto. Mas eu fui? Claro que eu fui, gente. Só que antes, muito safa que sou, compartilhei a localização em tempo real com uma amiga minha, porque, né, prudência nunca matou ninguém. Não, prudência não, quem mata é homem mesmo, mas a prudência não mata não. Aí, de novo, saindo do personagem para xingar a mim mesma. Gente, eu tô indo buscar um homem que está chegando da China pela rodoviária de Belo Horizonte. Ai, não consigo nem terminar a frase, gente. É surreal. Um cara de uma cultura estranha à minha que fala em casamento antes de me conhecer pessoalmente. Entendeu? Mas pelo menos eu compartilhei minha localização com a minha amiga. Porque aí qualquer coisa é mais fácil achar o corpo, né? De boa. Aí, né, eu chego na rodoviária de Belo Horizonte e ele desce de um ônibus vindo de Ipatinga. Ele chegou da China por Ipatinga. Foi isso que aconteceu. E ele chega com uma mochilinha nas costas. Gente, como que alguém atravessa o planeta com uma mochila? Ali o encanto começou a evaporar, o brilho foi embora. Nascia ali o chinês da Shopee. Ao vivo, ele era bem diferente das fotos. Mais velho, mais gordo, e eu toda arrumadinha, cheirosa, entendeu? O cara não se deu ao trabalho nem de ter fotos compatíveis com a aparência dele. E ele era feio, tá? Nós vamos falar aqui. Mas chega em BH um chinês, por Ipatinga, com uma mochila e mais feio que as fotos. E eu, já que eu tô aqui mesmo, né, expectativa versus realidade, acontece, né, vai. A gente é hétera, a gente aceita qualquer coisa, já tava ali mesmo, vamos ali fazer merda. Levei ele no hostel dele, detalhe, virei tradutor oficial, porque ele não falava português, fez check-in, manteve a mochila e tal, estranho, mas seguimos. Saímos para um restaurante perto da minha casa, lugar público, né, tipo, muito segura. Ele chegou por Ipatinga, mas muito segura. E aí, ele se enrolava para explicar Ipatinga. Ele disse que tinha ido morar com os amigos da internet e tentar a vida. Aí eu pensei, faz sentido para quem veio só com uma mochila. Agora vocês aqui pra mim, gente, faz sentido, gente? Vamos combinar, você tá fora dessa situação, faz sentido? Não faz, gente, não faz. Como que o cara parte do tô olhando visto e ajeitando viagem para estou morando no Brasil com os amigos em Ipatinga, gente? Não, monas, não faz sentido. É a gente criando versões esdrúxulas
pra gente permanecer nas situações. E depois falar mal dos machos, como se a gente fosse desavisada. E como se homem fosse inteligente, né? Porque se ele fosse inteligente, eu ia até aliviar pra gente. Mas eles não são. Homem só funciona porque mulher é muito pouco exigente. Nossa régua é muito baixa. E detalhe, o jantar, sabe o jantar? Eu paguei. Porque eu sou legal demais. Sem problema pagar o jantar. Quem convida, paga, né? Beijo. Rolou beijinho. Bitoquinha, nada mal bitoquinha. Mas veja que até o momento, o que eu tenho? Um beijo ok. É tudo que eu tenho. Um beijo ok. Eu te dou esse beijo ok aqui agora, amiga. Eu dou um beijo ok aqui. Se for sobre um beijo ok, a gente tá aqui, ó. A gente pode ter até um beijo melhor, gostosão. Pode, aí tem outros climas. Mas beijo ok é esse aqui que a gente dá quando a gente vai gravar uma cena na novela. Beijo ok. Beijo ok. Aí nesse panorama você tem duas hipóteses, tá? Se a gente continuar, pode continuar piorando significativamente, porque esse é o ritmo, piora, tá? Só ladeira abaixo, não é isso? Aqui nós estamos descendo. Chegamos aqui no beijo ok, Aí você no beijo ok, você pensa, vou continuar caindo, beijo ok. Ou você pode pensar, pum, do Neida vai ser um arraso, ele vai melhorar assim do nada, vai se mostrar um monstro cabuloso, gostosudo na cama. Entendeu? Você tem isso, ó. Tô na ladeira, tô descendo a ladeira, beijo ok. Desse beijo ok. Continua descendo a ladeira, ou vai melhorar e tudo vai ser diferente. Vai melhorar e tudo vai ser diferente. Foi essa aposta que eu fiz. Vai melhorar e tudo vai ser diferente. Paguei o jantar, que era sobremesa. Vai que entre quatro paredes o trem melhora. Vai que, né? Vai. Tem chance, tem probabilidades, tem indícios? Não, mas vai que, né? Fomos pra minha casa. Aí começou o rala e rola, tira a roupa. Já estávamos pelados na cama quando ele sai correndo, pelado, pro banheiro. Eu fiquei igual a Nazaré Tedesco fazendo conta. Tipo, oi? Uai? Oi? Que? Oi? Aí ele volta, senta na cama, começa a chorar, pelado, e diz: antes de continuar, preciso te contar a verdade. A verdade. Ele mora no Brasil há 3 anos, era casado com uma brasileira, morava em Ipatinga, tinha uma filha pequena e ainda não falava português. E segundo ele, a esposa era uma megera, mantinha ele em cárcere privado, explorava, não deixava trabalhar. Uai, peraí, explorava ou não deixava trabalhar? Não, ele tinha só que fazer as tarefas domésticas e cuidar da filha. E nem podia aprender português não, tá? Olha que megera. Ele dependia financeiramente dela, tal, e ele veio para BH escondido, porque ele disse que sentia saudade das coisas da China. E eu era a libertadora, o cavalo branco desse homem. Eu vou salvar esse homem, entendeu? Ele apostou e eu tô indo aqui seguindo. Ele apostou na minha salvação e eu tô seguindo com ele aqui. Detalhe final. O nome dele não era Jack Chan. O nome dele era Bruce Lee. Aí eu brochei espiritualmente. Tipo assim, tinha alma. Por enquanto tinha alma. Abri mão de tudo. Do físico, de tudo, das mentiras. Mas aí a alma saiu do corpo. Aí decidiu, não vai ter como seguir nessa caminhada hétera, passar por esse tipo de coisa, entendeu? Veja que eu esperei um homem chinês feio chorar pelado na minha cama. Pra cair na real, que aquela situação era uma merda, cara. Já era uma merda há muito tempo, gata. Muito tempo. Você tava no fundo do poço 3 quilômetros pra cima. Entendeu? O cara mentiu desde o início. Nem o nome era real. Zero borogodó. Homem comprometido. Gente, não sou ONG emocional de macho, não. Não vim pra resolver problema de maluco. Não pode. Mas mesmo assim, mentiroso que ele era, eu não ia largar ele na rua de madrugada, não. Ele dormiu na minha casa. Dormiu lá.
tá? Podia ter largado na imigração, mas enfim. No dia seguinte, era carnaval, deixei ele lá no centro, no hostel que ele tava, e fui tocar a bateria no bloquinho. Recobrei a consciência, botei o cérebro pra funcionar. Carnaval passou, tal, curti, joia. E aí, acabou o carnaval, eu fui pra Espanha. Quando eu tô lá na Espanha, recebo contato de esposa de chinês. Ela se apresentou, falou que descobriu que ele tinha ido pra BH me encontrar. E que não era pra eu me iludir, não. Jura? Que ele era casado e tinha uma filha com ela. Achei que ela foi até fina, eu respondi, falei que não sabia de nada, que assim que descobri a verdade me afastei, que ele mentiu até o nome pra mim. Enfim, trocamos figurinhas da maior educação e ela não me pareceu nem um pouco megera. É lógico que ela não é megera, não. É lógico que ela não é. É ele que é um mentiroso safado. Aí eu achei que a história tinha acabado, mas não tinha. Durante a pandemia, esse sujeito se tornou uma sarna digital. Mensagens e mais mensagens, reclamações da esposa, promessa de separação, declarações, ignorei até sumir. Mas sabe uma coisa que eu não fiz? Bloquear. Porque parece que cobra, né? Pra bloquear as pessoas, a gente tem que pagar tipo 5 mil reais. Por isso que a gente não bloqueia ninguém. Fica aqui dando palco pra maluco. Mas tá. Aí você lembra que eu não deixei ele na rua, que eu fiquei preocupada, coisa e tal, né? Pois é. Esse cuidado que a gente tem, não precisa não, porque eles não têm nenhum respeito por nós. O cara não tá nem aí pra nada, pro nosso não, pros nossos limites. Então mesmo depois de toda a mentira, de tudo que aconteceu, ele teve autoestima pra insistir e ser um sarna digital. Então, ó, identificou mentira, não poupa o cara. Não arruma conversa, não arruma contextos que justifiquem o cara. Não. Mentir é uma escolha. Se omitir também é uma escolha. E acreditar é uma escolha. Então você escolheu acreditar, escolheu... você não, fui eu, né, gente? Fui eu. Escolhi acreditar numa coisa que tava fuleira, verdades fuleiras que estavam muito fáceis de serem verificadas. Eu escolhi. Não é porque meu cérebro funciona mal. Eu escolhi. Aí tá. Ano passado, um amigo meu passou meu contato para um outro amigo. E o que acontece? O chinês chega até mim de novo. O chinês da Shopee. Agora falando português. Morando em Santa Catarina. Ganhando bem. Parabéns, parabéns. Mas voltou com o mesmo roteiro. Esposa vilã. Separação iminente. Sofrimento. O pai tinha morrido na China e ele não pôde ir. Ai, pobre homem. Aí eu dei o fecho definitivo. Ele ficou super ofendido, mandou textão dizendo que eu tava julgando ele mal. Eu estava julgando ele mal, gente. Eu estava julgando ele mal. Tadinho, pobre homem. E aí, pouco tempo depois, ele me mandou o ultimato. Gente, ele me mandou um ultimato. Veja que até o final eu tive a grande oportunidade de aceitar esse homem. Entendeu? Ele disse, ou a gente fica junto ou eu vou embora para a China. Desejei boa viagem, nunca mais vi, nunca mais ouvi falar. E assim termina a saga do chinês da Shopee. Por enquanto, né? Vai saber, de Patinga para o mundo. Ai, não, gente, é cada história que eu recebo. Vocês são legais demais. Por um lado, vocês ficar passando por essas coisas aí é bom porque me gera episódio demais, né? Se a vida de vocês melhora demais, acaba o podcast. Mas possivelmente, se a sua vida melhorar com os homens nesse ponto aí, não precisa de podcast mesmo, não. Vai viver todo mundo feliz, alegre, saltitante, eu não tenho mais nada a acrescentar. E aqui, será que você não tem uma história dessa aí pra me dar, não? Não é possível, gente. Qualquer tipo de história. Pode ser romance, pode ser história com colega de trabalho, história com vizinho. Não precisa ser história hétera. Não precisa mesmo. História LGBT. Cadê as pessoas trans? Eu ainda não recebi história de pessoas trans. Gostaria de receber. Então, qualquer história com macho, me manda aí, tá? O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Espero vocês na 5ª temporada. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.